Olá galera, tudo bem? Eu sou o Zeon, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Eu Sou Discípulo. Estivemos nesse primeiro mês aí com uma série de mensagens, trabalhando e ministrando ao seu coração para que você possa ser abençoado e edificado. E a gente segue aí na nossa ideia, na nossa proposta de abençoar a sua vida com algumas reflexões, com algumas meditações, compartilhando algum texto bíblico que vai abençoar você, que vai edificar a sua vida, despertar e às vezes até dar uma confrontada, mas com certeza para despertar o teu coração e levar você a viver o propósito e o plano de Deus para a sua vida. E hoje estamos aqui mais uma vez e queremos ministrar e compartilhar alguns textos e trazer uma mensagem diretamente de Deus para o teu coração, e com certeza você vai ser muito abençoado. O texto que eu quero compartilhar com você nesse dia é sobre 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 2 em diante, que diz assim: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. O que eu quero falar com você nesse dia é sobre cristianismo manteiga, né? Parece engraçado, mas hoje a gente vê o quê? Uma geração de cristãos que estão baseados a sua vida em muita crença, mas em pouca fé. Qual que é a diferença entre crença e fé? A crença está baseada no que a pessoa pode obter para si mesmo, naquilo que lhe agrada, naquilo que lhe convém, naquilo que lhe satisfaz. A fé está baseada naquilo que ela acredita, acerca daquilo que Deus fala e daquilo que Deus promete. E aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui na carta de Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas começariam a abrir mão acerca de palavras que viriam da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que faria elas terem fé, e elas se voltariam para palavras que agradariam a elas. E qual que é a consequência disso? Pessoas, quando elas começam a se voltar a palavras que satisfazem a si mesmas, a elas mesmas, elas começam a deixar de estar preparadas para encarar as dificuldades, a encarar os problemas e a encarar as adversidades com firmeza e com raízes e até mesmo fundamentos. Jesus afirma na palavra dele, dizendo que aquele que ouve a palavra dele e as pratica são semelhantes a pessoas que constroem, a um homem que constrói a casa na rocha. Vindo a tempestade, ela suporta a tempestade. Porém, aquele que ouve as suas palavras e não a pratica é semelhante a um homem que constrói a casa na areia, que vindo a tempestade, a casa ficou em ruínas. O que nós vemos hoje são muitas pessoas vivendo a vida cristã e não suportando as dificuldades. E qualquer coisa, elas ficam em crise, elas desanimam, elas desistem, elas não perseveram. E é aí que a gente fala, cristão manteiga, cristão que qualquer coisinha se derrete. As pessoas estão desanimadas, elas estão desencorajadas, elas estão tristes. Quando elas ouvem uma palavra que chama elas para a responsabilidade, que chama elas para o compromisso, elas falam, estão me pressionando muito, estão me cobrando. Mas você vai ver que não existe como você viver uma vida de fé, uma vida cristã que experimenta a bênção de Deus e o sobrenatural de Deus sem um nível de comprometimento, sem um nível de correspondência. Jesus, ele nos chama para sermos discípulos. Ser cristão não nos custa nada, mas ser discípulo nos custa tudo. E isso exige de nós uma responsabilidade, uma postura de fé, uma postura de firmeza, onde mesmo diante das tempestades, das lutas, a gente permaneça firme, a gente persevere, a gente se ajuste. Não vai ser fácil, mas com Jesus ao nosso lado, a gente consegue ter uma caminhada leve, onde o fardo é leve e o jugo é suave. A palavra dele nos promete que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Nós como igreja não estamos sozinhos, mas devemos entender que o nosso papel não é ficar ouvindo coisas que simplesmente nos agradam, que satisfazem o nosso ego, que simplesmente nos colocam para cima, que geram uma autoajuda, uma motivação, mas que não produz mudança. Eu sempre afirmo
que o Evangelho, ele não vem para melhorar a nossa vida, ele vem para transformar a nossa vida. Então, em vez de buscar ouvir uma palavra que agrade, uma palavra que simplesmente satisfaça o nosso ego, a gente deve procurar ouvir uma mensagem que venha nos impactar, confrontar, nos desafiar e nos tornar melhor. Você deve procurar ouvir uma mensagem, seja do seu líder, do seu pastor, que te desafie, que te tire da zona de conforto e que promova uma mudança, te tornando um homem melhor, uma mulher melhor, um discípulo melhor, um líder melhor e que cumpra o plano de Deus para a sua vida. E aproveitando também, deixando para você aí mais uma indicação de livro, quero deixar um livro que eu li, já fui muito abençoado, livro do pastor Rick Warren, se chama Uma Vida com Propósito, um livro muito bom, eu já li ele há algum tempo atrás e eu costumo sempre indicar porque ele traz justamente essa questão do porquê estou aqui. Talvez você faça muita coisa na sua vida, talvez você esteja vivendo uma vida e questionando por que eu estou vivendo, qual que é o propósito, qual que é o sentido da minha vida. E esse livro mostra que você foi chamado não somente para existir, mas existe um plano de Deus para você. Então fica aqui a nossa dica dessa semana, que Deus abençoe e até a próxima no Eu Sou Discípulo.